Olá pessoal, aqui é o Jailton e muita gente tem dificuldade em entender o que é um web service, o que é que ele faz, para que ele serve. E às vezes você procura na internet e às vezes fica tudo muito teórico. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você na teoria e depois eu vou mostrar na prática. Como eu vou precisar mostrar algumas coisas, possa ser que esse vídeo fique muito longo. Eu não vou gravar um vídeo longo, então se ficar muito grande, aí eu vou dividir em 2 ou 3, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente vamos entender o que é um web service. Um web service, pessoal, é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia, é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Um texto longo para te dizer o seguinte: um web service é uma tecnologia que faz com que você consiga comunicar a sua aplicação que foi feito em uma linguagem de programação X com outra aplicação feita em qualquer outra linguagem de programação. Basicamente isso que é o web service. Daqui a pouco eu vou colocar para você um gráfico que você vai entender melhor. Dentro desse conceito de web service, surge o conceito de REST. REST, na verdade, é um estilo arquitetural, no caso, para aplicações web que utiliza o protocolo HTTP para estabelecer conexões entre aplicações diferentes. Ou seja, é um formato de web service. Vamos entender aqui. O web service, na verdade, ele vai fazer com que você consiga conectar a sua aplicação com qualquer tipo de aplicação, certo? O web service, ele, vamos dizer assim, ele é um padrão, ele é um modelo, ele facilita a forma como esta comunicação é feita. Para isso, ele utiliza os verbos HTTP que vão simplificar o processo de web service. Todo REST é um web service, mas nem todo web service é um REST. Vamos entender isso agora através de um gráfico. É claro que tem um conceito muito profundo por trás disso, que não é o nosso objetivo aqui. Vamos entender isso na prática. Então vamos lá. Imagina que você tem aqui um banco de dados qualquer. Tá? E imagina que você tem do outro lado uma aplicação feita em desktop, utilizando aí o Windows, feita aqui utilizando aí o iPhone, utilizando o Android, um site, uma aplicação desktop, não importa a aplicação que você tem aí, que você está desenvolvendo. Aqui nós temos um banco de dados que precisa ser acessadas essas informações. Como é que você vai fazer para que esse mesmo banco de dados seja acessado por estas aplicações aqui? Aí que entra o web service. O web service, tá? Ele vai fazer com que você consiga, através de uma estrutura, através de requisições, ele vai fazer com que você consiga acessar o seu banco de dados através de request, devolvendo para você response, ele vai devolver para você um formato de arquivo. Pode ser XML, pode ser qualquer formato. No caso aqui, o mais comum hoje é utilizar, por exemplo, o JSON. O JSON. Então ele devolve este retorno e as aplicações vão consumir este servidor. Essa é a teoria. Eu poderia me aprofundar em teoria e tudo mais. Mas agora eu vou mostrar para você, na prática, este processo funcionando. Vamos lá, então. Muito bem. Então, para o nosso teste, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter um banco de dados feito em MySQL, que vai estar hospedado na nuvem, tá? E nós vamos ter dois web services, tá? Esse web service vai se comunicar com o nosso banco de dados. Nós vamos ter dois web services, um feito em Delphi, cujo endpoint é este aqui, ó. Endpoint é o endereço, tá? A URL. E um feito em PHP, que vai ter este endpoint aqui, ó. Então são dois servidores. E para se conectar a estes servidores, nós vamos ter o seguinte: uma aplicação em Delphi Desktop, uma aplicação em PHP, uma aplicação em Java e uma aplicação em Android. Então, veja, aqui nós temos um exemplo tipo de web service, ou seja, veja que eu tenho dois servidores feitos em linguagens diferentes e eu tenho clientes que vão consumir esses servidores em linguagens também diferentes. Então, eu vou mostrar aqui para você. Ó. Então, eu vou mostrar aqui no fonte para você, eu vou começar aqui pelo Delphi. Então, aliás,
Vamos mostrar aqui os servidores. Então, aqui eu tenho o banco de dados. Este é o banco de dados, eu vou atualizar aqui para você ver. Observa que esse banco de dados está na rede. Este é o banco de dados que eu preciso consumir, tá? E aqui eu tenho aqui o meu endpoint, o meu servidor feito em PHP. Se eu colocar aqui, ó, ele me dá a lista. Se eu colocar barra, por exemplo, aqui, barra 4, ó, ele me devolve isso aqui. Isso aqui é o meu servidor feito em PHP, tá? E eu tenho também um outro servidor que está hospedado aqui numa máquina em outro lugar, em um servidor Windows 2012, feito em Delphi, tá? Tá aqui, ó. O endereço deste servidor é esse aqui, ó. Vou até... deixa eu saber onde é que eu tenho esse endereço. Aqui, ó. Ó, eu vou abrir aqui uma página nova, e se eu colocar isso aqui, ó. Opa, ficou faltando aqui o contato. Contato. Pronto. Então, com isso aqui, ó, veja, eu tenho o mesmo resultado, ó. Isso aqui, ó, está sendo conectado aqui, ó. Prova que é isso, ó. Eu vou parar aqui, ó. Se eu parar bem aqui, ó, e pedir para conectar agora, deve dar erro, ó. Olha aí, ó, não conseguiu conectar, ó. Se eu ligar aqui, ó, tá? E pedir para acessar, olha aí, funcionou, beleza? Então lá o servidor feito em Delphi. Agora vamos às aplicações clientes. Vamos começar com uma aplicação cliente feita em Delphi. Então eu tenho aqui uma aplicação cliente, eu vou executar aqui, ó. Eu tenho esses dois endpoints. Enquanto eu falo, eu vou executar porque vai demorar um pouco. Então eu tenho aqui, ó, essa aplicação, essas duas opções aqui de endpoint, tá? Então aqui eu tenho, essa aqui vai ser a URL que a aplicação vai se comunicar, tá? E eu tenho aqui, eu coloquei isso aqui só para eu copiar os dois, para eu mudar na hora que eu precisar, beleza? Também eu tenho aqui, ó, uma aplicação feita em Android. Eu vou deixar, ó, feita em Android. Deixa eu fechar aqui. Essa aplicação feita em Android, ela vai se comunicar, e aqui também eu tenho, ó, os dois endpoints, ó. O primeiro endpoint e o segundo endpoint que está fazendo aqui a conexão, tá? Então eu vou também executar essa aplicação. Para eu executar essa aplicação, tá? Eu vou chamar esse bichinho aqui, ó. Esse aqui é o meu celular, tá, pessoal? Eu emulei aqui, ó. Vou executar. Enquanto ele faz, eu vou falando de outras coisas. Aqui ele vai emular o meu celular e vai chamar a aplicação, que é aqui, ó, já chamou, que é simplesmente uma lista, ó. Manuel Jailton, Jailton, beleza. É só uma lista dos nomes, certo? Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, atualizar o valor, ó, eu vou vir aqui no Delphi e aqui, ó, vou clicar em clientes e ele vai listar, ó, esta lista que você está aparecendo aqui, ó, é esta mesma que você está vendo aqui, ó. Só que aqui ele está usando um banco de dados, ele está usando esse endpoint aqui, ó, conectando esse servidor. Tanto que se eu alterar aqui, ó, deixa assim. Vamos agora para outra aplicação. Aqui, ó, uma aplicação feita em PHP. Eu vou, ó, no PHP, ó, o endpoint que ele está usando aqui, ó, posso usar qualquer um dos dois. Eu vou usar esse aqui, ó, esse endpoint aqui, ó. Eu vou executar a aplicação, ele está pegando esse endereço aqui, ó. E eu vou ver a aplicação em PHP, ó. Observa que ele lista para mim também. Tá vendo? E agora, faltando o que agora? PHP, Android. Em Java. Em Java, eu coloquei em Java aqui só uma aplicaçãozinha bem simples, tá? Utilizando aqui, deixa eu só, uma aplicação bem simples aqui, e eu vou executar esta minha aplicação teste. Aqui é uma aplicação simples que vai mostrar aqui para mim o resultado. Aqui, ó, a lista, exatamente aqui, ó, aplicação em Java que está setando. Prova, Jailton, que essas aplicações estão conectando o servidor. Se eu vier aqui, por exemplo, e atualizar esse primeiro valor aqui, ó, volto, clico aqui em alterar. Opa, clicou aqui clicou em alterar. E eu vou mudar aqui, ó. Vou tirar Manuel e vou colocar traço, mudei o valor. Vou salvar. Ó, operação realizada com sucesso. Se eu clicar aqui em OK, ó, olha, ó, já mudou o valor, certo? Mudou o valor. Se eu vier aqui no banco de dados e atualizar, eu cliquei em atualizar. Tá aí, ó, mudou o valor, correto. Se eu vier aqui na aplicação cliente, mudou o valor. Se eu vier aqui nessa aplicação PHP, ó, mudou o valor, porque eu estou atualizando todo mundo. Se eu vier aqui no meu aplicativo,
esse aplicativo aqui, ó, e eu vou só arrastar para poder atualizar, ó. Atualizando, olha aí, ó, mudei o valor, entendeu? Então, veja que eu tenho a mesma aplicação sendo consumida. Ah, ainda tem mais ainda, ó. Eu posso usar aqui o Postman, que é uma aplicação que não foi feita por mim, ó. E se eu colocar aqui o Get e pedir para ele executar para mim, por exemplo, contato, se eu coloco aqui /4, por exemplo, pedir para enviar, ele mostra também, ó. Então, veja que todos eles estão conectando os servidores. Se eu mudar aqui agora, você vê aqui na aplicação Delphi, e eu mudar aqui o endereço, ao invés de colocar esse endpoint, mudar para este endereço aqui, ou seja, agora eu estou mudando de servidor. Ó. Se eu pedir para executar, ó, o mesmo valor. Então, eu consigo ter a mesma aplicação sendo consumida por várias outras, de linguagens diferentes, tá? E aí, com isso, eu tenho uma multilinguagem. Eu consigo, a minha aplicação, ser consumida por vários serviços. Beleza? Para você ver como realmente os servidores estão pegando os dados diretamente das URLs, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui o PHP, que o PHP é mais fácil de ver isso aqui. Eu vou, inclusive, ó, desmarcar essa opção aqui, ó, de config, vou tirar isso aqui, ó. Eu vou, por exemplo, ó, marcar isso aqui, ó, comentar os dois. Vou pedir para atualizar aqui, ó. Olha o que acontece. É para dar um erro, ó. Está dizendo que não encontrou nada, ó. Exatamente, ó. Tá vendo? E aí, ó, se eu descomentar, por exemplo, o de baixo, significa que ele está conectando esse servidor feito em Delphi. Se eu atualizar, beleza. Se eu vier bem aqui no servidor e simplesmente parar o servidor, pedir para executar de novo, ó, já dá erro. Ó. Mas aí se eu trocar de servidor, por exemplo, usar esse servidor aqui, ó, e atualizar, ele vai ter as mesmas informações. E se eu de repente só mudar aqui o endereço, sei lá, alguma coisa, tal, se eu colocar alguma coisa aqui, ó, servidor, ó, também é para dar errado. Certo? Então, isso eu poderia fazer em todas as linguagens. Tá? Eu poderia fazer aqui no Java também, ó. Para executar esse comando aqui, ó, eu poderia pegar essa string aqui e pedir para executar. Ó, olha só para esses valores aqui, ó. E pedir aqui para executar no Java. Olha só, vou pedir para executar. Ó, ele conseguiu encontrar. Mas se eu pedir para parar o serviço aqui, ó, aliás, estava parado, né? Mas é porque ele está pegando, o endpoint correto. Então, na verdade, se eu pegar esse aqui, ele já estava pegando o endpoint. Deixa eu só botar aqui esse aqui. Por isso que ele deu certo, tá, pessoal? Aí, ó. Agora sim. Vou colocar aqui contato, senão não vai dar certo. Agora sim, ó, eu vou executar, ó, o servidor está parado, ó. Não é para dar certo, não, ó. Olha, ó, como deu erro, ó. O servidor está parado. Vou startar o servidor. Agora eu vou executar de novo. E olha aí, ó. Funcionou, beleza? Então, você viu aí como é legal passear pelas linguagens de programação, não ficar limitado, né, sabendo que você pode expandir ainda mais o seu conhecimento, entender como é que esse negócio todo funciona. Às vezes pode parecer confuso e até pode parecer muito difícil conseguir tudo isso, mas se você tiver tudo organizado para você, com certeza você vai entender e a sua mente vai abrir muito como programador. Aí você está se perguntando, mas como é que eu faço para aprender tudo isso? Olha só. No nosso projeto Multilinguagem, nós ensinamos tudo isso que você acabou de ver, tudo passo a passo. Você vai aprender a criar não só os servidores, como também as aplicações clientes e como é que elas vão se interligar, do jeito que você viu no vídeo. E durante esta semana, nós estamos com uma promoção especial. Você vai ter o pacote Multilinguagem PHP mais Delphi por apenas R$ 157. Aí você está se imaginando, mas lá eu vi também que tu usava Delphi. Pois é, somente até segunda-feira, dia 12 de 11. Ou seja, se você adquirir esta promoção somente até 12 de 11, você vai ter o pacote Delphi, mais o pacote PHP, né, do Multilinguagem Agenda de Contatos. Você vai ainda receber como brinde o Multilinguagem Agenda de Contatos Java. Só um detalhe, o Java ainda não foi gravado. Ele vai ser gravado agora, no mês de outubro. Vai ser lançado no mês de outubro. Então, resumindo para você, se você vai ter o pacote
PHP, de agenda de contatos, Delphi, agenda de contatos, esses dois já foram gravados, já estão disponíveis. E se você adquirir até segunda-feira agora, de hoje até segunda-feira, dia 12 de 11, você ainda vai receber de brinde o Agenda de Contatos Java, que vai ser lançado durante aqui o mês de outubro. E esta promoção é somente até o dia 12 de junho, e não, 12 de novembro, e não vai ser mudado. Então, vou mostrar para você o que você vai ver em cada um dos pacotes. Então, vamos lá. No pacote Delphi, você vai ter os cursos criando a aplicação com a VCL, você vai criar uma aplicação cliente completa. Aí nós vamos pegar essa mesma aplicação e vamos criar um servidor, uma aplicação servidora com DataSnap e uma aplicação cliente. Nós vamos pegar esse mesmo projeto, nós vamos criar então um servidor RESTful com DataSnap e nós vamos pegar essa mesma aplicação e transformá-la criar uma aplicação que vai consumir aí esse servidor. Na parte do Delphi, você vai ter a mesma aplicação. Primeiro nós vamos criar uma estrutura MVC, aí nós vamos ter um sistema de agenda de contatos com PHP e MVC, ou seja, aquela mesma estrutura você vai criar aí utilizando o Delphi ou o PHP com MVC. Depois nós vamos criar o nosso Web Service RESTful, depois nós vamos consumir esse Web Service RESTful, depois você vai aprender como é que você faz uma aplicação PHP com Delphi, com PHP com MVC, só que ao invés de você utilizar o PHP, na hora de você inserir os dados e fazer o CRUD, você vai usar o jQuery. E depois você vai aprender como fazer utilizando aí o AngularJS. Então, você vai adquirir tudo isso por apenas R$ 157. E um detalhe, se você adquirir até segunda-feira, dia 12 de 11, você ainda vai receber de brinde o pacote multilinguagem, agenda de contatos Java, que vai ter também o mesmo conteúdo, e ele vai ser gravado, só lembrando, no mês de outubro, tá? Então, tudo isso por apenas R$ 157. Aqui abaixo, você vai encontrar um botão, clica nesse botão, ou ainda você pode depositar em uma das nossas contas, que também você vai encontrar nessa página, e eu te vejo lá na nossa plataforma. Grande abraço e muito obrigado por ter assistido até o fim.